Deixa eu contar uma coisa para vocês. Talvez você se lembre assim, nossa, mas Pedro negou Jesus quando ele estava indo ser crucificado. Vocês se lembram? Né? Que Pedro ficou com medo porque de ser preso, também de ser crucificado com Jesus. Então, quando perguntaram, mas você não é aquele que estava andando com Jesus? Ele disse, não, eu nem conheço esse homem. E por 3 vezes Pedro negou, disse que não conhecia Jesus. E após a ressurreição, vocês se lembram que Jesus voltou, ressuscitou em carne e osso. Não foi em espírito que Jesus ressuscitou. Foi em carne e osso. E o que Jesus fez? Foi atrás dos seus discípulos, porque os discípulos de Jesus não sabiam o que ia fazer sem Jesus. Então Jesus foi ao encontro dos seus discípulos. E aí, eles foram pescar. Pedro disse lá para os amigos, para os outros discípulos, eu vou pescar. E eles disseram, eu também vou. Jesus estava na mesma praia, foi para a mesma praia que os discípulos estavam. E enquanto eles pescavam, Jesus preparava um prato saboroso para os discípulos. Aí, Jesus preparou peixe, preparou pão, enquanto eles estavam no mar, irmãos. E eles não pegaram peixe nenhum. Mas Jesus já estava lá com o peixe pronto, assando para eles. E o que acontece? Eles estavam no meio do mar e aí Jesus falou para eles, olha, joga a rede lá do outro lado, porque vocês vão pegar. E eles, quando Jesus disse isso, alguns dos discípulos que estavam lá reconheceram, mas será que é o mestre? E então eles jogaram a rede e eles pegaram muitos peixes. E eu achei muito interessante, porque a palavra diz quantos peixes foram. 103 peixes, se você ler a Bíblia. E diz que era muito grande. E ainda que muito pesado, a rede não rasgou. Sabe por quê? Porque isso é obra de Deus. Se fosse obra do homem, a rede não aguentaria. Mas como era de Deus, então a rede aguentou e eles tiraram todos os peixes. Irmãos, naquele momento que eles se assentaram, os discípulos se assentaram com Jesus, Jesus perguntou para Pedro. E aí nós vamos ler agora o versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes que estão aqui com a gente? E Simão disse, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus disse para ele, cuide das minhas ovelhas. E pela segunda vez, Jesus perguntou para Simão, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus, cuide das minhas ovelhas. E pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado, por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Irmãos, no original aqui da Bíblia, existem 2 palavras para amor. Então, quando Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Ele usou a palavra ágape. O que é o amor ágape? O amor ágape, ele enfatiza a ação. Eu amo e por isso eu faço algumas coisas. Porque eu amo, eu abençoo. Então, o amor ágape é o amor com ação. E existe o amor filéu, que é o quê? Ele se limita ao afeto e ao sentimento. Sabe quando nós gostamos de algo, ou quando nós gostamos de alguém, e que nós gostamos muito, mas nós não somos capazes de fazer alguma coisa pela pessoa? Eu gosto muito da pessoa, eu gosto, mas deixa que ela se vire. O que é esse amor? Não é o amor ágape, o amor que me faz agir em favor da pessoa. É o amor filéu. E quando Jesus perguntou para Pedro, Pedro, você me ama?
primeiramente ele usou a palavra ágape. Você me ama? Você pode fazer e porque você me ama, você pode fazer algo por mim? Você pode entregar a sua vida por mim? Irmãos, aqui, né, na época, há alguns dias atrás, Pedro havia negado Jesus. Pedro ficou com medo da morte. E aí Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama? Você é capaz de se entregar por mim, de entregar a sua vida? E o que Pedro respondeu? Sim, Senhor, eu te amo. Mas ele, na resposta dele, ele usa o outro amor, que é o amor filéu. Ele tinha um profundo sentimento por Jesus. Ele amava muito Jesus, tanto que ele seguiu Jesus no decorrer dos 3 anos. Mas ele não era capaz de entregar a sua vida por Jesus. Então, a resposta de Pedro para Jesus foi: sim, Senhor, eu te amo. Mas ele usou a palavra filéu no original. Irmãos, quando nós queremos demonstrar amor, a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer algo em prol. Nós temos que demonstrar. Como que a pessoa vai saber que eu amo se eu não faço nada por ela? Como que eu consigo demonstrar amor se eu não me movo, se eu não me movimento em direção a outra pessoa? Sabe quando nós falamos assim: olha, Jesus te ama. Mas como que nós demonstramos o amor de Jesus para outra pessoa? Quando nós abençoamos, quando nós fazemos algo pelo outro. Porque senão será só mais um sentimento. Então o amor sem ação não é um amor verdadeiro. Não é um amor que se entrega pelo outro. É um amor verdadeiro, irmãos, mas não é a plenitude do amor. Aquele amor que se entrega. Aquele amor que deixa de fazer por mim para fazer pelo outro. É só sentimento. E Pedro, irmãos, quando Jesus perguntou para ele com a palavra ágape, ele sabia do que ele era capaz. Ele sabia que até naquele momento ele não era capaz de se entregar por Jesus. Ele ainda não havia sido transformado de uma maneira que a vida dele já não valesse nada, mas que a vida de Jesus fosse mais preciosa do que a dele. Irmãos, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: o que nos motiva a servir Jesus? O que nos motiva a permanecer no caminho de Jesus? O que nos motiva a dizer não para muitas coisas que eu gostaria de fazer, mas eu não faço? Nós temos amado Jesus mais do que a nossa própria vida? Se fosse necessário entregar a minha vida hoje, por amor a Jesus, eu faria? Você faria? Irmão, qual é a sua motivação em vir à igreja? Hoje eu estava pensando lá na minha casa, na obra do Espírito Santo, que muitas coisas nós, principalmente os líderes da igreja, nós queremos que a igreja faça, nós queremos que a igreja se envolva, nós queremos que o Espírito Santo se manifeste na igreja, mas para isso a igreja tem que estar envolvida. Mas o que fazer se a igreja não quer? A igreja é quem mesmo? Nós. O que fazer quando nós não queremos? Aí o Espírito Santo falou o seguinte para mim: Virley, não é você que convence. Então faça você. Faça você, sinta você, receba você, faça a sua parte. Irmãos, cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Queridos, o que você tem buscado? O que você tem buscado de Deus?
Ai, Senhor, eu quero te servir porque eu quero tal coisa. Senhor, eu quero te servir porque eu preciso alcançar o sucesso. Eu quero te servir porque eu quero ser bem-sucedida. Você está tendo a motivação errada. Quando nós decidimos servir, nós decidimos ser servos. Servos de Deus. Servos de Jesus. E fala para mim, o servo escolhe alguma coisa? Não. O servo não escolhe nada. Quando nós vamos lá para o nosso trabalho, porque nós servimos o nosso trabalho. Então o meu chefe fala assim, ó, Virlê, você vai fazer isso, isso, isso. Eu tenho escolha? Não, eu fui contratada para fazer isso, isso e isso. Queridos, nós somos servos. E qual tem sido a sua motivação em servir a Deus? Nós já sabemos que Ele vai nos abençoar, mas é o abençoar que tem te motivado a vir à igreja? Qual é o amor que você demonstra para Deus? É o amor ágape, capaz de renunciar tudo? Ou é um amor filéu? Eu tenho muito sentimento pelo Senhor, Jesus. Eu te amo muito. Eu estou aqui na tua casa, eu trabalho aqui na sua casa, eu te amo muito, mas ó, é até aqui só que eu posso chegar. Além disso eu não vou não. Além disso já é pedir demais. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Para renunciar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir em frente. Quando eu renuncio a mim mesmo, irmãos, eu estou renunciando a minha vontade. Eu estou renunciando ao meu querer. E esse é o amor ágape, o amor verdadeiro. O amor pleno. Eu não faço escolhas, eu não escolho, eu faço aquilo que o meu mestre quer que eu faça. Ainda ontem eu falei com uma das minhas filhas, eu não sei o que, não lembro qual delas é, mas eu falei, olha, você sabe o que é correto? Você está me perguntando isso? Estava difícil dar uma resposta, irmão, que convencesse. Eu falei, mas você sabe qual é a resposta? Nós sabemos, irmãos, qual é a resposta. Nós sabemos quando nós estamos errando. Nós sabemos quando nós estamos falhando. Nós sabemos quando nós estamos sendo parciais na entrega a Deus. Nós sabemos. Eu não preciso dizer para você quando você está fazendo isso, e nem você dizer a mim, porque nós sabemos. Agora me diga, Pedro aqui, ele sabia, ele reconhecia. Tanto ele reconheceu que a resposta dele foi a palavra filéu. E aí Jesus te pergunta hoje, através de mim, você me ama? Você me ama? Qual é a palavra que você vai usar? Irmãos, se for a palavra filéu não tem problema, porque nós estamos num processo de transformação. Mas nós temos que reconhecer onde nós estamos. Nós temos que dizer, Senhor, hoje ainda eu não consigo me entregar de corpo, alma e espírito e até morrer pelo Senhor. Mas eu estou caminhando, eu quero chegar a esse nível. Ou então hoje você pode dizer, Senhor, eu te amo. E o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. E eu renuncio tudo, porque eu amo o Senhor. Mas o que é que nós temos entregado a Deus? Quais são as nossas motivações? Jesus perguntou 2 vezes para Pedro com a palavra ágape. Você me ama? Você me ama? E quando Pedro insistiu por 2 vezes em responder com a palavra filéu, Jesus perguntou pela 3ª vez com a palavra filéu. Pedro, você me ama? Jesus sabia que Pedro estava reconhecendo a sua fraqueza. Jesus sabia que o processo de transformação na vida de Pedro não havia sido concluído. Mas aí Jesus respondeu para ele o seguinte. João 21, vamos ler lá todos juntos? Do 18 ao 19. Jesus querendo explicar a Pedro o que ele queria dizer quando questionou das 2 primeiras vezes. Jesus disse, em verdade te digo que quando eras mais moço, vestia-se e ia para onde querias.
Mas quando for velho, estenderás as mãos, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Até aquele ponto, Pedro havia amado ao máximo, mas o amor de Pedro precisava ser aperfeiçoado. Queridos, quando Pedro foi para ser morto, e Pedro foi morto crucificado. Vocês se lembram que primeiro ele negou Jesus de medo da morte? Depois Jesus veio até ele e começou todo um processo de transformação. E Pedro, a morte de Pedro foi crucificado. Mas quando Pedro foi para ser crucificado, ele estava lá na cruz, ele disse: olha, eu não posso morrer como meu mestre morreu. Então me coloque de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como ele foi. Olha, irmãos, que lindo. Naquela hora tão difícil para Pedro, ele se lembrou que Jesus estava crucificado em pé e ele não se achou digno disso. Naquela hora, irmãos, para ele não importava o medo, ou melhor, ele não tinha medo. As dores não importavam para ele. Ele não estava se importando com nada, porque ele havia sido aperfeiçoado. O amor havia se aperfeiçoado nele, e ele não tinha mais medo. Assim somos nós. O amor de Cristo, o próprio Cristo é o amor. O amor dele é aperfeiçoado em nós todos os dias, quando nós deixamos, quando nós queremos esse processo, o amor dele é aperfeiçoado em nós. E irmãos, eu vou dizer para você que não precisa a morte bater a nossa porta para então demonstrarmos esse amor perfeito, a plenitude do amor. Todos os dias nós temos oportunidade de revelar esse amor que existe em nós. Todos os dias nós temos oportunidade de demonstrar o amor que há em nós, de demonstrar Jesus a outras pessoas. Mas muitas vezes nós queremos só um sentimento. Ah, você está com problema? Não tem problema. Ah, vai sarar, viu? Fique em paz, vai sarar. Ah, você já procurou um médico? Ah, está com dificuldade financeira? Nossa, vamos orar, porque Jesus vai abrir a porta para você. Porque, irmãos, nós não conseguimos demonstrar a plenitude do amor. Nós vivemos de sentimento na maioria das vezes. Nós apenas sentimos. Jesus, ele encoraja Pedro, né, antes dele ser crucificado, quando ele fosse enfrentar novamente um desafio, quando lhe perguntariam: Pedro, você conhece Jesus? Você conhece esse homem? Jesus sabia que haveria o dia em que Pedro não o negaria mais. Quantas vezes nós negamos Jesus? Quantas vezes nós erramos com Jesus? Quantas vezes nós pisamos na bola com Jesus? Quantas vezes nós queremos fazer do nosso jeito? Quantas vezes, queridos, nós cometemos erros conscientes? E depois, lá na frente, nós vamos colher os frutos das nossas escolhas? E a gente pergunta: mas Deus, por quê? Por que eu estou passando por tudo isso? Por que as coisas estão dando tudo errado na minha vida? Irmãos, todos nós passamos por problemas. Todos nós passamos por dificuldades, mas existem algumas coisas que eu passo porque eu faço as escolhas erradas. Porque eu escolho fazer diferente. Então, irmãos, que no decorrer dessa semana, nós tenhamos na nossa mente que em atitudes, em ações, que eu possa realmente demonstrar esse amor ágape para todos que estão ao meu redor. Tem uma canção que diz: Jesus, Ele é o plano perfeito. Você faz planos para a sua vida?
Você faz planos para os seus negócios, você faz planos para os seus filhos. Jesus, Ele é o plano perfeito. Vamos nos entregar realmente assim como Jesus se entregou por nós. Vamos nos entregar a Ele. Não vamos ter medo. O medo nos impede de alcançarmos a plenitude daquilo que Deus tem para nós. O receio nos impede de alcançarmos a plenitude. Pedro, ele andou por 3 anos com Jesus. 3 anos, desde quando Jesus chamou ele até a morte de Cristo. Ele andou e ele foi sendo aperfeiçoado. Porém, só após a morte de Jesus, na sua morte, foi que ele realmente viveu a plenitude do amor. E que eu quero dizer para vocês também, queridos, que eu achei muito interessante aqui na Bíblia, que depois de toda essa lição que Jesus deu para Pedro, olha o velho homem aqui de novo. Lá no versículo 20, acompanha lá comigo. Então lá no 19 está falando que Jesus falou aquelas coisas para indicar como seria a morte de Pedro. Mas lá no 20, Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Esse discípulo era João. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irá te trair? Então João que fez a pergunta para Jesus. Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Irmãos, Jesus tinha falado para Pedro: Pedro, você vai glorificar o meu nome na sua morte. Pedro, a plenitude do amor. Porque até aqui você não conseguiu, apesar de todo o seu esforço, você não conseguiu demonstrar o amor que eu quero que você demonstre. Aí Pedro pergunta para Jesus: mas Jesus, e esse aí, ó? E esse aí? E quanto a ele? E aí Jesus respondeu para ele: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa para você? Quanto a você, Pedro, me segue. Irmãos, eu achei maravilhoso, porque Jesus, ele corrigiu Pedro. Parece que Pedro não estava dando a atenção necessária para aquele momento. Parece que Pedro estava disperso. Mas Jesus perguntou para ele: Pedro, deixa João. Se eu quiser que ele sobreviva, ele vai sobreviver. Mas você me segue, porque eu tenho uma grande obra a fazer através de você. Queridos, quantas coisas do mundo, quantas coisas aleatórias das nossas vidas, deixe de lado. E Jesus fala: ó, me segue, deixa de lado as coisas, pega a sua cruz e vem comigo. Não deixe que o medo impeça você de prosseguir. Não deixe que o medo impeça você de desfrutar daquilo que Deus tem para você. Não deixe que o medo impeça você de viver os propósitos de Deus para você aqui na terra. Irmãos, tudo que está escrito lá no livro da vida, que eu acho que Jesus escreveu a minha história lá, tudo, eu quero viver tudo, eu não abro mão de nada. E você? Você quer viver tudo que Jesus escreveu para você? Toda essa história você quer viver, ou você quer viver a sua história, escrita por você mesmo? Jesus nos chama a atenção, assim como ele chamou a atenção de Pedro. Ó, me segue. Para de olhar para os lados, para de ficar preocupado com o outro. Pare. Eu tenho um plano para ele, mas um plano para você é esse. Vem e me segue. E Pedro foi e seguiu Jesus. E aí, irmãos, nessa noite, o Senhor nos faz um convite. Graças a Deus por isso, porque todos os dias Deus nos dá a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele. Irmãos, todos os dias eu preciso me reconciliar? Eu preciso. Todos os dias me reconciliar com Jesus. Porque todos os dias eu erro. Todos os dias eu peco. Porque todos os dias eu desagrado a Deus.
E eu quero agradar a Deus. E para eu me agradar a Deus, estar próximo de Deus, eu tenho que me reconciliar com Ele todos os dias. Então, o meu convite para você nessa noite é: se reconcilie com Cristo. Vamos nos reconciliar. Vamos nos arrepender. E não pecar mais. Assim como Jesus disse, né? Para aquelas mulheres, para os leprosos e para todos quanto Ele curava. Vai, você está curado, mas não peques mais. O pecar, irmãos, esse pecado que Jesus diz é a criptonita, né, irmãos? É a criptonita, porque o errar, todos os dias nós estaremos errando, mas eu não vou insistir no mesmo erro. Eu quero mudar, eu quero mudança, eu quero que o Espírito Santo mude a minha vida, e eu me esforço para isso. Amém? Vamos ficar em pé, queridos? Coloque a mão no seu coração. Você consegue visualizar? Você consegue enxergar onde é que você precisa ser transformado? Você consegue enxergar onde é que você tem errado? O que é que você tem feito que tem afastado você de Deus?